Sejam todos bem-vindos ao quadro E aí, doutor? Eu sou Thaís Dutra e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante que interessa homens e mulheres, a queda de cabelo. Vamos entender até onde a queda de cabelo é normal e quando ela se torna um sinal de alerta. E muito mais do que estética, a saúde dos fios tem ligação direta com o equilíbrio do organismo. E para entender as causas e também diferenciar mitos de verdades, nós recebemos aqui no estúdio do DI a médica dermatologista, a doutora Pamela Bezerra. Doutora, seja muito bem-vinda e vamos falar de um assunto realmente que é um incômodo, né, na cabeça dos homens e mulheres? Sim, obrigada, Thaís. Realmente é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão prevalente, né? E praticamente ali presente o ano todo, né? Doutora, existe uma queda de cabelo saudável? Tem como mensurar quantos fios seriam considerados normais cair diariamente? Sim, a gente tem uma perda de cabelo que é considerada fisiológica, né? Que é considerada normal. É uma média ali de 50 a 100 fios de cabelo por dia, né? O nosso cabelo ele tem um ciclo, né? Ele tem fases, né? Ele tem 3 fases. Uma fase de crescimento, uma fase ali de repouso, né? De transição e a fase de queda. Então é normal, né? Alguns desses fios eles caírem normalmente de 50 a 100 fios por dia, que são esses fios que estão nessa fase da queda. Doutora, tu comentou que é uma preocupação durante todas as fases do ano, né? Em todas as estações do ano. Realmente, existe alguma época do ano onde a queda pode ser considerada um pouquinho além do normal? Olha, a queda de cabelo, na verdade, ela está prevalente o ano todo, né? Porque ela pode ter várias causas, né? Então, essas causas elas vão ocorrer praticamente ao longo de todo o ano. Então, não tem uma época específica que tenha mais queda de cabelo, porque tem muitas causas ali envolvidas, né? Como eu disse, é uma preocupação de homens e mulheres. E há uma diferença nessa queda de cabelo em comparação ao sexo feminino e masculino? Olha, na verdade, assim, as causas de queda de cabelo, elas ocorrem tanto em homens quanto em mulheres, tá? Então, todos os tipos de queda de cabelo podem ocorrer em ambos os sexos. Claro, existem algumas quedas de cabelo que são mais prevalentes em um dos sexos ou no outro, mas de uma maneira geral ocorre em ambos os sexos. O estresse pode ser considerado um vilão nesta queda de cabelo? Sim, o estresse, ele é uma das causas de queda de cabelo, né? Existe uma das causas de queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno, que são aquelas causas de queda de cabelo resultantes de fatores externos, exógenos, né? Então, existem várias causas dentro desse grupo. O estresse é a principal delas. Existem outras causas, né? Como pós-parto, após algumas cirurgias, né? O uso de algumas medicações, né? Algumas infecções, né? Então, tudo isso pode gerar uma queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno. E dentre essas causas, o estresse é com certeza a principal delas, né, a mais prevalente, né. O mecanismo assim de que o estresse gera essa queda de cabelo é o seguinte: ele faz com que vários fios eles entrem ao mesmo tempo na fase de queda. Ele sincroniza vários fios a entrarem ao mesmo tempo na fase telógena, que é a fase da queda. Por isso que tem esse nome eflúvio telógeno. E aí, consequentemente, você vai ter um aumento dessa queda de cabelo. E o estresse é com certeza uma das principais causas. Como você comentou, algumas alterações hormonais, como pós-parto, a menopausa, têm relação direta e outro assunto que ainda hoje comentam, que a queda de cabelo esteve muito presente pós-Covid. Isso é uma realidade? Sim, sim. O Covid, né, assim como qualquer infecção, na verdade, qualquer infecção, seja ela viral, bacteriana, então Covid, dengue, até mesmo uma infecção urinária um pouquinho mais grave, pode desencadear uma queda de cabelo, né? Tá dentro daquele grupo do eflúvio telógeno, das causas do eflúvio telógeno. E o pós-parto também, né? Após o parto, a mulher ela pode sofrer com uma queda de cabelo, né? Geralmente essas quedas de cabelo do eflúvio telógeno, né, causada pelo parto, por infecções, por estresse, elas acontecem ali 2 a 3 meses depois que você passou por aquele evento ali, né? E a questão da pós-menopausa também pode haver uma queda de cabelo ali pela questão hormonal, né?
Então a mulher ela sente que o cabelo ele fica um pouquinho mais ralo, mais ressecado também, então tem uma alteração de textura também do fio da haste capilar ali no pós-menopausa. Então são causas possíveis ali para queda de cabelo, né? E existe diferença entre a queda temporária e uma queda crônica? Como sabermos? Assim, a queda, quando ela se prolonga por mais de 6 meses, né, ela já seria considerada ali uma queda crônica, né? Então, o eflúvio telógeno, que é a causa mais comum de queda de cabelo, ele é considerado uma queda de cabelo temporária, né? Então, ela tem um período ali que ela acontece e depois ocorre a recuperação. Quando ela dura mais de 6 meses, aí ela é considerada crônica, né? E aí, nesses casos, tem que investigar o que está causando aquela queda, se aquele fator que causou a queda ele não foi retirado ou se está havendo uma sucessão de fatores ali que estão gerando essa queda, né? Então, mais de 6 meses é considerado crônico. E existe a calvície, né, que é a alopecia androgenética, que ela é genética, então ela é naturalmente crônica, né? Então, quem tem alopecia androgenética, quem tem calvície, vai ter para o resto da vida, né? É uma doença crônica e que exige um acompanhamento e um tratamento a longo prazo. E como que acontece esse diagnóstico? Quais são os exames? Por exemplo, a pessoa que vai pela primeira vez no seu consultório e tem essa principal queixa, queda de cabelo. Quais são os exames e como chegar no diagnóstico? Sim, a queda de cabelo ela é um sintoma, né? Ela não é uma doença, ela é um sintoma, então você tem que investigar o que está causando, o que está por trás daquela queda de cabelo. Só a anamnese, né? Você conversar com o paciente, tentar identificar uma possível causa, você fazer o exame físico, a tricoscopia, né? Que é a dermatoscopia do couro cabeludo, isso já ajuda muito, na maioria dos casos, a você identificar a causa. Em outros casos, a gente vai precisar de alguns exames, né? Então, dosagens de ferro, ferritina, por exemplo, de vitamina D, vitamina B12, biotina, né? Então, zinco, são algumas deficiências que podem cursar com queda de cabelo, né? E em alguns casos mais selecionados, né? Mais raros, mas que às vezes é necessário, a gente pode fazer biópsia do couro cabeludo, né? Então, em alguns casos, a gente precisa fazer a biópsia do couro cabeludo, que é você tirar um pedacinho ali de pele e mandar para fazer uma análise anatomopatológica laboratorial daquele couro cabeludo para você examinar ali microscopicamente o que está acontecendo ali que está gerando aquela queda. E quais seriam as principais causas, além dessas que já conversamos sobre estresse? E como que acontece o tratamento, então, quando você percebe que realmente há algo a mais do que não é normal na queda de cabelo? Sim. Na verdade, assim, as quedas de cabelo, elas podem ocorrer por problemas no couro cabeludo, né? Então, existem doenças propriamente ditas do couro cabeludo que geram a queda. Então, por exemplo, líquen plano pilar, alopecia frontal fibrosante, lúpus discoide, alopecia areata. Então, existe ali uma microinflamação do couro cabeludo que vai gerar uma queda de cabelo. Existe a alopecia androgenética, que é popularmente chamada de calvície, né? Que ela é de cunho genético, né? E hormonal também. Existem aquelas deficiências nutricionais que vão cursar com queda, né? E o eflúvio telógeno, né? Que é aquela queda de cabelo resultante de fatores externos, fatores exógenos, né? E aí existem várias causas dentro desse grupo do eflúvio telógeno, existem várias causas de queda de cabelo, que aí tá a questão do estresse, pós-parto, após cirurgias, né, o uso de algumas medicações, né, infecções, né, e a gente tem que identificar o que está causando ali aquela queda de cabelo, porque o tratamento às vezes ele vai ser diferente, né, a depender do tipo de queda de cabelo, da causa da queda de cabelo, o tratamento ele vai variar de acordo com esse diagnóstico. E a calvície em homens e mulheres tem as mesmas causas? Sim, basicamente a calvície, né, que é a alopecia androgenética, ela tem uma causa genética, né, então se você tem um histórico familiar ali de calvície, você tem uma tendência maior a ter também, e questão hormonal, então é basicamente esses dois fatores, né, em ambos os sexos. Doutora, restrição alimentar pode causar queda de cabelo? Eu faço essa pergunta porque está muito na moda o uso das canetas emagrecedoras. Pode ter uma relação direta? Sim, com certeza, né? As dietas muito restritivas, né? Ou a perda de peso muito rápida em pouco tempo, ela vai gerar uma deficiência nutricional, né? De algumas vitaminas, de proteínas, e isso vai gerar uma queda de cabelo, porque o cabelo ele precisa desses nutrientes para poder crescer e se manter ali no couro cabeludo, né?
E o organismo da gente, quando ele se vê numa situação de privação, né, de vitaminas, de aporte proteico, ele vai direcionar, né, esse pouco aporte proteico e de vitaminas para os órgãos vitais, né? E o cabelo, né, as unhas, né, não são considerados órgãos vitais. Então, o organismo ele vai priorizar, né, outras regiões, outros órgãos, outros sistemas e vai deixar o cabelo e a unha um pouquinho de lado aí. Então, você vai sentir aí um aumento da queda e pode sentir também as unhas também um pouquinho mais fracas, mais frágeis. Existem alimentos ou vitaminas que podem ser citados por você que ajudam a diminuir a queda ou quem sabe até para fortalecer o cabelo? Sim, de uma maneira geral, né, uma alimentação saudável, né, uma dieta balanceada, ela já vai ser suficiente para você manter ali os níveis normais de vitaminas e de aporte proteico, né. Em alguns casos, né, quando existe uma deficiência nutricional ali comprovada, né, através de exames, você pode fazer uma reposição, né, voltada para essa deficiência nutricional também. Mas a alimentação, né, com certeza, é a principal fonte ali de vitaminas e de proteínas. Doutora, falando sobre a alopécia, ficou recentemente muito evidenciado na mídia por conta de uma das cantoras da dupla Maiara e Maraísa sofrer de alopécia. A alopécia, ela tem tratamento, ela tem um controle de fato ou só tratamento? Então, a alopecia androgenética, ela é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Ela tem tratamento, né, mas é uma doença crônica, ou seja, que exige um tratamento a longo prazo. Então, quem tem alopecia androgenética vai tratar para o resto da vida, né? Mas você tem como conseguir um bom controle, principalmente se esse tratamento ele foi iniciado o quanto antes, né? Então, você consegue manter ali aqueles fios, né, por o máximo de tempo possível, se o diagnóstico for feito e o tratamento, né, de forma mais precoce. Doutora, existem doenças que podem causar queda de cabelo? Sim, sim. Existem doenças que podem causar queda de cabelo, né? Uma dessas doenças é o lúpus, né? O lúpus é uma doença que ele pode acometer ali o folículo piloso e gerar uma queda de cabelo, né? E existem outras doenças também, né? A alopecia areata, líquen plano pilar, né? A alopecia frontal fibrosante, não são tão comuns quanto as outras causas, mas são doenças que cursam com uma queda de cabelo e que em alguns casos, né, pode ser irreversível, né? Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre os tratamentos, né? Laser, microagulhamento, medicamentos orais, injetáveis, funcionam realmente? Sim, né? Vai depender de cada caso, né? Mas de uma maneira geral existem os tratamentos tópicos, né? O principal deles é o minoxidil, né? Que é o mais famoso, mais conhecido e é um dos melhores tratamentos realmente. Existem os tratamentos orais, que aí o minoxidil também se enquadra, ele pode ser tópico ou pode ser oral. Dentre os orais existem também os bloqueadores, né, hormonais, né, os bloqueadores da 5-alfa-redutase, que seria a finasterida e a dutasterida, que são mais utilizados para casos de alopecia androgenética e outros casos mais reservados de alopecia também. E existem os procedimentos, né? Então aí vai ter o MMP, né? O microagulhamento, os capacetes de LED, né? Mesoterapia. Os procedimentos eles são importantes também, mas eles funcionam mais como coadjuvantes, assim, eles vão ajudar no tratamento, mas o tratamento clínico, né, domiciliar, né, através de medicação tópica e ou medicação oral, né, ele vai ser extremamente necessário e não deve ser substituído pelos procedimentos. E em alguns casos, né, quando está comprovada alguma deficiência nutricional, a gente pode fazer também a reposição oral de vitaminas, né? Existe muita informação circulando na internet. Quais são os perigos das pessoas fazerem suplementação sem visitar o dermatologista, sem exames médicos? Então, o risco é da pessoa ter, às vezes, uma hipervitaminose, que também não é bom, né? Se a pessoa estiver fazendo a reposição sem ter uma necessidade, né? E a pessoa fazer um tratamento que não há uma necessidade, né? Então, a pessoa usar medicamentos sem ter uma deficiência não vai ajudar em nada e a pessoa vai gastar o dinheiro e não vai ter nenhum benefício, né? Então, o ideal é você consultar um dermatologista, você ter o seu diagnóstico e você fazer o tratamento mais direcionado para o seu caso. E no que consiste uma terapia capilar? A terapia capilar, né, ela vai envolver, né, todos os tratamentos ali possíveis, né, para a saúde, né, capilar, a saúde do fio.
Mas é importante lembrar que a terapia capilar ela deve ser voltada não só pela questão estética do cabelo, mas para a questão de saúde, né? E o paciente ele deve passar por uma consulta para poder diagnosticar se ele tem alguma doença e fazer o tratamento da doença, da causa, e não somente da estética do cabelo. E como diferenciar a queda de cabelo para a quebra do cabelo? A queda de cabelo, né, o cabelo ele vai cair da raiz, né? Então, quando você vê o fio, né, ele tem aquele bulbozinho na ponta, aquela pontinha de cotonete ali, né, indica que ele caiu por inteiro, ele caiu da raiz. Já a quebra capilar, né, é quando existe um dano da haste capilar, do fio propriamente dito, né? Então, geralmente o cabelo ele cai partido, né, cortado, ele tem pontas duplas, né? Então ele quebrou, ele não caiu, ele quebrou ali por um dano da haste e não da raiz do folículo. Doutora, a partir de agora, vou fazer um ping-pong, mitos e verdades sobre a queda do cabelo. Lavar o cabelo todos os dias aumenta a queda? Mito ou verdade? É um mito, não aumenta a queda de cabelo, né? Embora as pessoas tenham essa impressão. O que acontece? Existem aqueles fios que já estão frouxos ali no couro cabeludo e que eles iriam cair naturalmente ao longo dos dias, né? Mas quando você lava, né, dá a impressão que caiu tudo de uma vez, né? Fazendo uma analogia, é como se você chegasse numa árvore que está cheia de folhas secas e você chacoalhasse aquela árvore ali. As folhas vão cair todas de uma vez, mas elas já iriam cair ali ao longo dos dias, né? Então, às vezes a gente tem essa impressão que o ato de lavar ele gera queda, mas não, são fios que já estavam frouxos ali. Agora, se existe mais quantidade de fios frouxos ali, que estão numa fase de queda mais do que o normal, aí isso tem que ser investigada a causa, mas é um mito. O colágeno auxilia no crescimento dos fios? Olha, não, na verdade assim, a haste capilar, a principal proteína dela é a queratina, né, não o colágeno, né, então não existe uma comprovação científica de que a reposição de colágeno vá tratar a queda de cabelo. Ela pode ajudar indiretamente, né, numa pessoa que tem uma deficiência proteica ali, né, o uso de colágeno ele pode ajudar indiretamente, mas não é um tratamento voltado diretamente para a queda de cabelo. Dormir com o cabelo molhado pode danificar o fio e auxiliar na queda de cabelo? Mito ou verdade? Verdade, na verdade assim, dormir com o cabelo molhado, ele vai danificar o fio, ele pode gerar uma quebra capilar, não uma queda, tá? Mas uma quebra capilar sim. E além disso pode gerar, né, outros problemas, dermatite seborreica, proliferação de fungos. Não é bom dormir com os cabelos molhados, mas não uma queda, mais uma quebra. Prender o cabelo constantemente danifica o fio? Existe uma atração? Sim. Quando você prende o cabelo, principalmente aqueles coques muito apertados, coques muito altos, coques diários, assim, com o tempo essa tração ali no fio vai gerar uma queda, né? E essa queda, ao longo dos anos, ela pode se tornar, inclusive, irreversível, né? O que a gente chama de alopécia de tração, tá? Então, tracionar os fios por muito tempo, sim, pode gerar uma queda. Outro assunto que gera bastante polêmica é sobre o corte do cabelo. Ele auxilia realmente que o cabelo se desenvolva? E qual seria essa periodicidade? Existe influência da lua? Não, na verdade, assim, cortar o cabelo não vai interferir em nada na queda de cabelo, tá? Às vezes você tem uma impressão, assim, estética de que houve uma melhora, porque a pessoa pode estar com a ponta do cabelo, né, mais fina, e a base mais larga, então quando ela corta ali aquela ponta, ela tem uma impressão que aumentou um pouquinho o volume capilar, mas na verdade você cortar ali o cabelo não vai interferir em nada na queda, porque a queda tem a ver com o folículo, né, com a raiz, e não com a haste propriamente dita, né, então isso não vai interferir em nada, é só uma impressão, né, uma impressão mais estética, assim. Quais seriam então boas práticas para fortalecer esse folículo? Uma alimentação saudável, né, com certeza, tá ali no topo da lista. Você evitar, né, essa questão da tração, você observar, né, a sua queda, né, porque como eu falei, nós temos uma queda fisiológica, né, então quando você percebe que essa queda ela está
além do normal, ela está muito excessiva, ela está se prolongando por muito tempo, ou se você tem algum sintoma no couro cabeludo, né, descamação, coceira, vermelhidão, ou essa queda está deixando falhas, buracos no couro cabeludo, nesses casos você deve procurar auxílio, né, procurar uma consulta com um dermatologista. E também ficar atento a casos de calvície na sua família, né? Porque você pode ter uma tendência a ter calvície, né? Pela questão genética, e você pode fazer a prevenção, né? Fazer um tratamento preventivo e não esperar ela se instalar para você procurar ajuda, né? Usar boné causa calvície? É mito ou verdade? É mito. Usar boné não causa calvície, não tem nenhuma relação. Shampoo anti-queda faz o cabelo parar de cair? Não, também é mito, tá? Embora exista um apelo comercial muito grande com relação aos shampoos anti-queda, eles não têm a capacidade de interromper uma queda capilar, porque o tempo de ação é muito curto, né? Então você aplica ali aquele shampoo e logo em seguida você já lava, então nenhum ativo teria essa capacidade de interromper uma queda capilar em tão pouco tempo de ação no seu couro cabeludo, tá? Então é um mito. Doutora, ainda sobre a calvície, que é um assunto que gera muito interesse, tanto do público feminino quanto masculino. Mesmo que você saiba que tem uma predisposição genética, a pessoa vai ficar careca ou tem como tratar e prevenir isso antes? A pessoa que tem, né, um histórico familiar, não necessariamente ela vai, né, ter a calvície, né, também, tá? Ela tem uma predisposição maior, mas pode ser que ela não tenha calvície, né? Mas nos casos de casos familiares de calvície, você deve procurar um dermatologista o quanto antes para, no primeiro sinal ali de uma calvície inicial, você fazer o tratamento, né, um tratamento preventivo para evitar que ela vá progredindo, que ela vá se instalando. Então, você ter casos de calvície na sua família não significa necessariamente que você vai ter calvície e não significa, em tendo a calvície, que você vai ficar careca, né? Você deve procurar um auxílio, né, uma consulta com um dermatologista para ele poder te orientar e fazer o tratamento precoce, quando necessário. Quais são os exames laboratoriais que são então solicitados para ver se existe ou não um desequilíbrio no organismo que está, né, levando à queda de cabelo? Então, geralmente de exames laboratoriais, né, exames de sangue, a gente costuma pedir o hemograma, né, para identificar uma possível anemia, a dosagem de ferro, né, de ferritina sérica, a dosagem de vitamina D, dosagem de vitamina B12, né, o zinco, biotina, né. A gente acaba pedindo também os hormônios tiroidianos, né, porque problemas de tiroide também podem cursar com queda de cabelo, e em alguns casos a gente pode solicitar também o VDRL, que é o exame utilizado para o diagnóstico da sífilis, tá? Porque a sífilis é uma das doenças que podem cursar com queda de cabelo. Então esses seriam os exames laboratoriais de triagem assim para queda de cabelo. Doutora, então qual a importância de visitar um dermatologista? A importância, né, é você poder tirar suas dúvidas, né, você ter o seu diagnóstico, né, com certeza, e fazer o tratamento adequado, né, o tratamento precoce, né, a depender daquela patologia que você tenha, e o acompanhamento também, em alguns casos, a longo prazo, né, para toda a vida, né. Doutora, e quem quiser acompanhar o seu trabalho pelas redes sociais? Então, através do meu Instagram, né, Pamela com 2 L's, Pamela Bezerra, _ dermato. Esse foi mais um quadro E aí, doutor? Falando sobre queda de cabelo, um assunto que instiga e interessa a todos nós, independente da época do ano. E como foi conversado em outros quadros, E aí, doutor? Sempre é importante a prevenção, a visita ao médico e ao dermatologista se você estiver também com esse problema de queda de cabelo. Doutora, fica suas considerações finais e um agradecimento aqui do DI por mais esse período de muita informação e acesso de conteúdo aos nossos internautas. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre muito bom falar sobre esse tema, né? Que é um tema muito prevalente. E eu estou aí à disposição, né? Para o que vocês precisarem, né? Os pacientes também podem me procurar, né? E só agradecer mesmo. E nós nos encontramos no próximo quadro E aí, doutor?